não tinha me dado conta. Depois eu explico pro pessoal que eu não gravei por conta disso. Mas, assim, a minha ideia agora é que a gente utilize esses próximos 20 minutos aqui. Eu vou dar o tempo de 20 minutos para vocês fazerem algum tipo dessas, algum tipo de introdução dessas que eu passei. Pode ser qualquer uma dessas. Eu quero mandar foto para vocês terem um apoio aí para vocês irem vendo, para vocês construírem. Eu vou passar um tema. Então, eu vou pedir que vocês anotem meu número do celular e me deem um oi, que eu vou responder vocês ali com uma foto, tá bom? Pode ser. Ok. No final, eu coloquei meu telefone, se vocês puderem me dar um oi ali no WhatsApp, que daí eu vou mandar para vocês. Podem mandar agora, guris, se vocês quiserem. Que daí eu mando para vocês enquanto vocês tiverem que fazer a introduçãozinha. Só ver se foi. Recebi da Luana. Eu mandei também. Tá. Acho que só falta a Larissa. Mandei agora. Tá. Eu vou criar um grupinho aqui, porque daí fica melhor eu mando de uma vez só. Então, assim, guris, eu vou mandar os slides ali para vocês terem no que vocês se guiarem. Receberam? Agora foi. Tá. E daí eu vou mandar para vocês, essas fotos que eu vou mandar, eu só vou pedir assim para vocês não compartilharem, porque é um material de um cursinho pré-vestibular preparatório para medicina, né? Em tese eu não poderia estar usando. Tranquilo. Por conta dos direitos autorais, né? Que é uma empresa. Débora, posso te dar uma sugestão para a aula? Pode. Eu já fiz o Enem esse ano, né? E na redação. Tá, eu só fui no primeiro dia. Foi só pra testar. E aí eu tirei 700. Só que o meu problema é que eu não tenho diversidade de palavras. Eu repeti muitas. Uhum. Foi um dos feedbacks que eu recebi. Aí se pudesse ajudar, assim, tipo, nesse quesito, nas próximas aulas. Sim, posso. Uhum. Inclusive, eu sei que vocês fizeram uma redação, né, com a outra monitora, e eu até vou corrigir com vocês hoje, então, se vocês tiverem ela aí. Ela não tava na última aula. Alguém fez a redação? Acho que não. Tá, então depois eu dou esse retorno para ela. Mas eu vou pedir que vocês façam agora essa introdução. Então, assim, olha, agora é 15h42 e às 16 horas a gente volta aqui para vocês lerem a introdução de vocês.
Se quiserem, podem mandar foto aqui no grupo que a gente criou no WhatsApp, para eu ver mais ou menos o tamanho também, tá? Eu gostaria que fosse um tamanho de 7 linhas, e o tema vai ser consumismo na infância. Então, podem escolher um tipo dessas introduções ali que eu passei para vocês. E ele tem os exemplos também nessas fotos que eu mandei. Os exemplos que eu estava lendo antes, né? E daí, daqui 20 minutos, eu corrijo com vocês, pode ser? Pode. Combinado, então. Sora, tu disse que é pra gente evitar de, tipo, falar sobre tipo, opinião nossa, né? Tipo, se a gente vivenciou alguma coisa, a gente não pode citar ela ou se a gente pode? Assim, vocês têm que dar a opinião de vocês, mas de uma forma, entre aspas, mascarada. Sem que seja a opinião de vocês, sendo a primeira pessoa, sabe? Tentem usar a terceira pessoa sempre. Vamos fazer assim, olha, essa introdução que eu pedi para vocês, ela não é avaliativa, não é nada, né, gente? Muito pelo contrário. Eu só quero saber onde vocês estão, quais os conhecimentos de vocês. Se vocês me mostrarem como é que vocês escrevem, o que vocês, o conhecimento que vocês têm de escrita, de introdução, eu posso dar um feedback melhor. Então, façam assim essa introdução, que depois eu pego e digo como que poderia ser feita, entende? Faz como tu acha que deveria ser feito, e daí depois eu corrijo. A gente vai aprendendo junto. Ok. É consumismo infantil, isso, Sora? Isso, eu vou mandar para vocês ali, no grupo.
Débora, eu fiz, Oi, travou um pouquinho que tu disse. eu fiz um rascunho em cima e o que eu passei, digamos, ali, era um 7, né? Desculpa, Luana, travou bastante o que tu falou. Era no mínimo 7 linhas, né? É, pelo menos uma 7, assim, no máximo uma 7, na verdade. Ah. Tá, eu vou mandar ali a foto daí. Entre 5 e 7, tá bem. Eu vou ver ali. Putz, sério, eu fiz 10, vou diminuir aqui, peraí. Gurias, podem deixar o tamanho que vocês deixaram, porque assim, olha, a letra, a gente aprende a fazer a letra pequenininha, porque com o tempo vocês vão ver. Às vezes é difícil a gente fazer um texto que preencha as 30 linhas no início, só que depois, quando vocês pegarem a prática, 30 linhas vai ser pouco. Então vocês vão ter que deixar a letra bem pequenininha. Podem deixar assim. Senhora, eu fiz, mas o meu ficou bem ruim, porque eu não tô acostumada a fazer redação. Não, ao meu ver, o meu texto ficou igual aquelas de revista autoajuda. Assim, olha, uma coisa que a gente vai ter que aprender aqui é o seguinte, gurias. Não existe texto ruim. Não existe nada do que vier de produção da gente, seja texto, seja música, qualquer coisa que a gente produz, não são ruins essas coisas. Cada um tem seu jeito, a gente está aprendendo, tá? A gente está sempre no processo. Então, a primeira coisa que a gente tem que banir aqui é auto-julgamento dessa forma, tá bom? Eu vou ler o da Luana primeiro. Eu vou ler aqui, acho que você acompanhou no grupo também, pode ser? Sim, eu só vou, Ai, que vergonha. passar a caneta aqui pra ficar mais lixo. Não sintam vergonha, juro pra vocês, não sintam vergonha. A gente tá aqui num espaço em que são 3 pessoas aprendendo. Acho que vocês têm empatia uma pela outra e consideração a ponto de entender as limitações do outro. A gente tá aqui num processo de aprendizagem, tá certo? Luana, em questão de gramática, só achei um erro no teu aqui. Que quando tu botou hoje em dia, é uma locução inteira, tu teria que colocar uma vírgula ali depois, tá? Hoje em dia, vírgula. Em relação à gramática, a única coisa. Só que assim, olha, como é um parágrafo inteiro, tu colocou as frases espaçadas. Eu queria te perguntar, tu sabe que daí tem que colocar uma frase depois da outra, né? Por exemplo, segundo o IBGE, ponto. Então, aquela outra frase com publicidade direcionada teria que continuar na mesma linha, sabe? Não. Tá, então assim, gurias, sempre quando vocês fizerem um parágrafo, porque o parágrafo, o que que ele é? Não sei se vocês vão conseguir ver aqui que eu queria mostrar pra vocês, mas vocês vão acompanhando aí. O parágrafo, vocês dão um espacinho aqui da linha de uns 2 centímetros, e isso é o que vai sinalizar o parágrafo. Se vocês derem um espaço assim, em todas as vezes que vocês fizerem uma frase, a pessoa que vai estar lendo o texto de vocês vai achar que são 3 parágrafos isso daqui. Então, assim que vocês terminam uma frase, vocês começam a outra na mesma linha. Senão vocês perdem todo esse espaço de linha aqui que está perdido. Então, essa é a primeira observação. A segunda observação em termos de conteúdo, Luana. Gostei muito porque eu vi que tu usou a introdução ali com o argumento de estatística, né? Que também não deixa de ser um argumento de autoridade. Só que tu colocou o consumismo na infância, tu introduziu ele, tu colocou a publicidade
E daí tu colocou, hoje em dia as crianças possuem acesso ao mercado cada vez mais cedo. Mas o que o Enem quer que vocês façam? Ele quer que vocês enxerguem um problema que tem na questão que eles vão dar. Então, se a questão de tema do Enem é consumismo na infância, vocês têm que ver qual que é o problema desse consumismo. Então, a única coisa que estaria faltando na tua introdução seria explanar qual é o problema desse assunto. Ficaria mais completo, ficaria completíssimo se tu colocasse tudo isso que eu te disse, né? Ajustasse ali a linha e no final colocasse assim: hoje em dia as crianças e adolescentes possuem acesso a esse mercado cada vez mais cedo. Ponto. Isso vem acarretando, esse episódio vem acarretando diversos problemas emocionais, psicológicos e de aprendizagem nas crianças. Tu iria citar aquilo ali, mostrou que existe um problema, ponto, acabou a introdução, porque ali tu já mostrou o tema que tu vai falar. Tu vai falar sobre o problema que está acontecendo pelo consumismo. Então, no teu o resto da tua redação, o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e a conclusão, vão ser para resolver esse problema. Então, só faltaria esse cuidado, assim, Luana, mas de resto, tu tá num caminho muito bom, assim. Achei que tu conseguiu usar o argumento que eu te dei o exemplo de forma adequada, conseguiu posicionar bem os pensamentos de maneira organizada. Essa parte tá show, tá ótimo. E a parte de gramática também, de português, tá boa. Vamos ver mais alguém, tem mais Obrigada, algum? Sora. Imagina. Professora, eu ia passar a caneta pra ficar mais legível e tal, pra ele conferir pra ver se não tem nenhum erro gramatical, mas posso mandar assim mesmo, então? Pode mandar como tá, não tem problema. Se tiver dificuldade com a minha letra, eu posso escrever pra ti. Rapaz, tá ótimo, gurias. Eu pego letra de médico toda semana. O de vocês tá maravilhosa. Eu vou ler aqui, vocês leiam aí também, então. Perfeito, Nicole. A questão da Nicole já é outra, porque ela mostrou o consumismo, poderia ter explicado um pouquinho mais o problema, né? Mas ela já veio com o que ela vai citar, do que vai ser abordado o texto dela, que foi o que tinha faltado ali no outro exemplo que a gente teve. Só que algumas considerações em relação à gramática. Nicole, quando a gente faz a separação de uma palavra, a gente não precisa colocar o hífen embaixo, a gente só coloca em cima, tá? Então, como tu colocou ali consumismo, o hífen precisa só em cima, não precisa embaixo. Vou fazer a correção da gramática para ti. Comum, não só pela vez, mas também. Tá, a primeira frase, pontuação tá correta, gramática tá correta, acentuação também. Gramática tudo certinho, só a questão do hífen ali. Ok, é que me ensinaram isso desde pequeno, então agora que tu falou que eu preciso em cima, daí me choque. Eu entendo que é um hábito, só que para o corretor do Enem pode acabar te descontando, porque o correto seria usar só em cima, sabe? Tu fez o mesmo errinho ali da Luana Nicole. A frase, esse mas o que será que causa essa impulsividade, tu poderia colocar logo depois da primeira frase tua, tá bom?
porque senão sinaliza como se fossem 2 parágrafos. A ideia é que a gente faça só um parágrafo de introdução. Ok. E outra coisa que eu iria falar para ti é o seguinte: a primeira frase tua tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. O ideal seria que a gente desmanchasse essa tua frase de 5 linhas e fizesse 2 frases para ficar mais curtinho, porque passa bem aos olhos de um corretor de redação de Enem frases mais sucintas e mais objetivas. Ok. E daí, a parte agora mais difícil de tu tentar corrigir no teu texto é o seguinte. A Luana, eu acho que ela já tem uma certa vivência, então ela se adequou aqui o vocábulo, ela não colocou em primeira pessoa, porque eu acho que a Luana tem a vivência que ela tinha relatado pra gente. Só que tu é mais novinha, né? Tu tá no 2º ano ainda. Então é o seguinte, essa parte que tu escreveu assim, tem um sutil conhecimento sobre consumismo, pois convivo com uma criança, a gente não pode colocar a gente até pode, mas não vai pontuar tanto, assim, porque a gente pede sempre uma impessoalidade na parte do Enem. Eles querem que a gente se posicione, eles querem que a gente dê a nossa opinião, mas eles querem que a gente mostre de maneira impessoal. Então, tentar transformar essa tua vivência, esse teu relato, de primeira pessoa para terceira. A gente poderia colocar assim... Teria que tirar aquele verbo em primeira pessoa, né? Aqueles 2 verbos. E poderia colocar dessa forma que eu vou te falar, olha. Pessoas que convivem, têm maior convivência com crianças, também têm conhecimento de que o consumismo infantil é muito presente nessa fase da vida. Dessa forma, pode-se afirmar que é extremamente comum. Eu não sei se tu entendeu o que eu fiz. Eu troquei aquela parte ali da primeira pessoa e citei como se fosse um exemplo. Pessoas que têm maior convívio com crianças. Ou então poderia fazer ainda melhor, quer ver? Poderia colocar assim, olha. O consumismo na fase infantil da vida é extremamente comum. Isso pode ser comprovado por pessoas que têm maior convivência com crianças. Então, além de tu já estar dando a tua opinião sobre isso, tu tá ainda explicando e dando um argumento que concretiza aquilo que tu tá dizendo, te embasa, entende? Então, seria ainda melhor. Muito bem, gurias. Será que a outra menina também vai mandar? Vou perguntar aqui para ela. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre essa correção? Não, senhora, eu entendi tudo. Tá. Mas, tipo, eu sei que fazendo mais esses exercícios a gente consegue compreender mais. Então, por mim, por tranquilo. Assim. Eu tenho mais uma partezinha da aula que eu vou compartilhar aqui com vocês. Pena que eu não sabia que tinha que ter gravado desde o início. Acho que a Metal já tá compartilhando. Só para concluir, então, gurias, a aula, eu trouxe aqui uma frasezinha de uma poetisa brasileira que eu gosto muito, que é a Cora Coralina. Eu não conheço muito bem vocês, a gente está se conhecendo agora, mas trouxe de reflexão para vocês. Não sei se vocês estão passando por alguma fase difícil da vida. Eu sei que a fase da adolescência e da transição de ensino médio para ingresso na faculdade já é uma fase difícil na vida, né? Então é o seguinte: mesmo quando tudo parece desabar, cabe a mim decidir entre rir ou chorar, entre ir ou ficar, desistir ou lutar. Porque eu descobri, no caminho certo da vida, que o mais importante é o decidir.
Então, assim, meninas, vocês já estão decidindo por vocês já estão decidindo pela transformação do futuro de vocês no momento que vocês decidiram participar dessa proposta de cursinho do DCE da Unicinos. E pensem sempre nesse caminho, assim, que por mais que as coisas se mostrem difíceis, por mais que as coisas vão para caminhos que a gente não quer, a gente ainda tem o que é mais importante, que é o decidir por nós. Eu deixei aqui, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem entrar em contato comigo por e-mail, que é mais formal, mas eu também recebo por WhatsApp, talvez responda mais rápido por WhatsApp, inclusive. Eu vou deixar para vocês. Deixa eu abrir aqui. Agora eu tenho que parar. Acho que é aqui que para. Eu vou deixar para vocês um tema, então, para a gente fazer semana que vem. Eu vou pedir para vocês fazerem uma redação inteira e me mandem quando vocês já tiverem feito. Se eu corrigir, eu preferiria que vocês mandassem antes de sábado, porque daí eu posso corrigir antes. E eu vou passar os dados direitinho, ainda não pensei no tema. Se vocês precisarem de temas que queiram treinar mais, além do que eu for... Tu ainda vai passar o tema na redação? Sim, vou passar no grupo do WhatsApp para vocês. Okay. E se vocês quiserem outros temas para ir treinando, podem me pedir também. Eu conheço vários, tive assim, uma vivência de 3 anos fazendo redação para isso, né? Então, é um leque bem grande aí que a gente pode pensar. Tá certo? E se vocês quiserem sugerir algum tema também que vocês queiram trabalhar, podem me mandar também. Vocês ficaram com alguma dúvida da aula? Não, Sora, tá bem tranquilo. Tá certo. Então, assim, olha, eu vou trazer aquela questão ali que a Luana, foi a Luana, né, que trouxe sobre a repetição de palavras? Tem um grande problema com isso. Tá. Assim, Luana, a questão da repetição de palavras, o que eu vou te falar? O caminho para solucionar isso é tu ler. Quanto mais tu ler livros, ver filmes, ingerir, consumir cultura para ti, mais tu vai conhecer palavras novas e poder diversificar o teu vocabulário. E sim, o vocabulário diversificado pontua no Enem e tu repetir palavras, tu não pontua, tu inclusive baixa a tua nota. Então a pessoa que corrigiu e te deu esse retorno tinha razão. Mas assim, olha, importante e muito legal que tu te conscientizou disso e que tu tá buscando melhorar isso, sabe? Eu não sei se tu tem o hábito de leitura, mas é interessante tu consumir, assim, alguns livros e ir lendo mais, tu vai aprendendo palavras diferentes. E assim, olha, eu vou mostrar... que eu tinha bem mais, mas agora eu meio que deixei um pouco de lado, mas eu sei que tem que retomar. Eu tenho uma tabelinha da época que eu fazia vestibular que um professor me deu uma dica. Eu vou ler para vocês e vou mostrar aqui a tabela, tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ela é assim, olha, nessa parte aqui de cima, eu coloquei as esferas que mais a gente pode citar na redação do Enem que tem probabilidade de cair. Idosos, escolas, crianças, cultura, imprensa e língua. Como a gente não repetir essas palavras? Porque, por exemplo, se um tema de redação de Enem for sobre idosos, gente, a gente... Manda uma faixinha pra nós depois. Manda. A gente vai usar muito a palavra idoso, só que a gente não pode usar essa palavra. Então, o que a gente pode fazer? Pode usar pronomes, pode usar sinônimos, pode usar hiperônimos e pode usar perífrases. Os pronomes seriam ele, sua, os sinônimos de idosos seriam anciões ou pessoas mais velhas, hiperônimos seriam pessoas ou indivíduos, e uma perífrase seria aqueles que já passaram dos 60 anos ou que viveram mais. Eu tenho um exemplo para todas essas esferas, viram como é que eu fiz? Inclusive, eu vou passar um teminha para vocês. Então, além de tu fazer, Luana e Nicole também, além de fazerem a redação, eu vou pedir para vocês fazerem uma tabelinha parecida com essa e vou pedir sobre outras palavras. Essas aqui eu deixo que vocês copiem de mim, porque assim vai facilitar muito a vida de vocês. Mas eu vou pedir de novas palavras para vocês treinarem esse raciocínio e aprenderem a substituir palavras para não ter repetição no texto, tá bom? Tá bom. Pode ser.
Vou mandar tudo ali no grupo, pensando no tema. E não fiquem acanhadas. Se tiverem durante a semana alguma dúvida, podem me mandar que eu respondo. Talvez não responda na mesma hora, mas à noite, geralmente, eu pego meu celular e consigo responder tranquilamente, tá certo? Certo. Bom sábado, gurias. Beijão pra vocês. Bom dia Tchau, pra Sora. ti, Obrigada Sora. pela aula. Nada?